Sabe quando a gente prepara um relatório super completo, cheio de dados, gráficos, tudo certinho, mas no final fica aquela sensação de que não causou o impacto que deveria? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia super bacana. Como sair da informação pura e chegar na inspiração. Como transformar dados que às vezes são meio frios em conexões humanas de verdade. E é aqui que entra a grande questão, né? O que a gente entrega no dia a dia está de fato inspirando as pessoas a agirem, a mudarem algo, ou está só informando? Porque, olha, a diferença entre uma coisa e outra é gigante. E é bem nesse ponto que a gente vai focar agora. Pensa assim, ó. De um lado tá a informação, pura e simples. Listas, gráficos, aquela coisa bem técnica que fala direto com o nosso lado racional, com o cérebro. Mas aí, do outro lado, a gente tem a comunicação de verdade. E essa é diferente. Ela busca clareza, ela quer criar uma ponte, uma conexão, ela quer inspirar as pessoas. O nosso grande desafio e a oportunidade é justamente fazer essa mágica, transformar uma coisa na outra. Ok, mas como a gente faz isso na prática? Como se constrói essa ponte que a gente está falando entre os dados e as pessoas? Bom, a resposta talvez esteja numa abordagem nova, uma ferramenta que foi pensada exatamente para isso, para ser, olha que legal, uma verdadeira arquiteta de narrativas. E aqui está ele, o Storybook. E o mais importante é entender o seguinte: isso aqui não é só mais um programa para fazer slide. De jeito nenhum. A ideia é pensar nele como um arquiteto mesmo. A missão dele é justamente pegar toda aquela precisão técnica, aqueles dados super densos, e dar uma alma para ele, sabe? Transformar tudo numa história que realmente emociona, que conecta. E o jeito que ele funciona é muito legal. Primeiro, a estrutura. Ele ajuda a organizar as ideias num arco, sabe? Com começo, meio e fim. Contexto, conflito, solução. Depois vem a consistência, para garantir que tudo converse entre si, tanto na linguagem quanto no visual. Aí na parte de visualização, a coisa fica interessante. Ele sugere analogias, metáforas, para deixar o abstrato mais palpável. E por fim, a humanização. É aqui que a gente usa personagens, cenários, para criar aquela empatia, aquela conexão real. Tá, a ideia é bacana, parece interessante, mas e na vida real? Qual o impacto estratégico disso tudo? Por que, no final das contas, contar uma boa história é algo tão, mas tão poderoso para alcançar os objetivos da BNG Hub? Bom, o impacto é gigante e acontece em três frentes principais. A primeira é o engajamento. O nosso cérebro foi feito para guardar histórias. Elas funcionam como âncoras, como ganchos para a nossa memória. A segunda é a persuasão. Uma boa história não está ali para vender um produto. Ela vem de uma visão, uma solução para um problema que importa. E terceiro, a cultura. Sabe aqueles valores da empresa? Eles saem do papel e ganham vida através das histórias de sucesso das próprias pessoas da equipe. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Números e lógica são essenciais, claro, eles convencem a mente. Mas são as histórias que realmente entram, que conquistam o coração e que inspiram as pessoas a agir. É disso que estamos falando. Beleza, já entendemos o porquê. Agora a pergunta é como? Como isso se parece no dia a dia? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem práticos de como essa ideia de storytelling pode de fato transformar a nossa rotina de trabalho. Olha só as possibilidades. Imagina um case de sucesso. Em vez de só mostrar uma lista de resultados, a gente conta a jornada daquele cliente, a transformação pela qual ele passou. Ou numa apresentação para stakeholders. Em vez de um monte de dado de mercado, a gente pinta uma visão de futuro, uma inovação que inspira. E até na gestão de mudanças. Contar uma história de como a nova tecnologia vai de verdade ajudar a equipe é muito mais poderoso do que só dizer que vai. E agora, uma dica de ouro, sério. Usem e abusem de metáforas. Pensa só, em vez de explicar uma plataforma de dados super complexa, você diz que ela é como uma bússola que guia um hospital em mar aberto. Pronto! Na hora a imagem vem na cabeça, o conceito fica fácil, fica inesquecível. No fim das contas, tudo isso que a gente está conversando leva a uma mudança de chave na nossa cabeça. É sobre deixar de ser só um emissor de informações e se tornar algo muito mais nobre, muito mais potente, um verdadeiro arquiteto da compreensão. E aquela metáfora da ponte que usamos lá no começo, ela se encaixa perfeitamente aqui. Porque o objetivo final não é entregar um relatório, o objetivo é construir uma ponte de confiança, de clareza, de respeito. É aí que está o verdadeiro valor de tudo isso. Então, para a gente fechar o raciocínio, pensem nisto aqui. A lógica é o que abre a porta. Ela te dá permissão para entrar na sala.
mas é a narrativa, é a história bem contada que de fato atravessa essa porta, se senta na mesa e faz a transformação acontecer. Então, com tudo isso em mente, a questão muda, né? Não é mais, será que a gente deve contar histórias? A verdadeira pergunta agora é, qual vai ser a primeira? Qual é aquela história incrível que tá aí, só esperando para ser contada?